A nossa concepção do mundo é essa, a revolta dos coitadinhos. E todas as entidades que participaram da definição dos rumos e métodos da educação brasileira nos últimos 40 anos deveriam ser não apenas proibidas de atuar nessa área, mas deveriam ser fechadas e responsabilizadas criminalmente. Todas elas. Então, temos aqui a fundação, não sei o quê, que estamos colaborando com a educação. Ah, é? Quer dizer que você é responsável por esses alunos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais. Você é responsável pela destruição da inteligência de 3 gerações de brasileiros. Seu lugar na cadeia, seu desgraçado. É? Quando é que nós vamos começar a dizer as coisas com as palavras que as descrevem? É? Quando é que nós vamos entender que isso não é uma divergência, não é uma divergência ideológica, que isso aí é a questão, é a divergência entre a lei e o crime, meu Deus do céu. Esses caras são todos criminosos. Todas essas organizações que dizem que eles estão colaborando com a educação brasileira são todas criminosas. É? E digo isso na cara do presidente de qualquer uma delas, e digo e provo. Ora, toda a educação no Brasil é baseada numa fraude. A fraude é a seguinte: você tem que estudar para você subir na vida. Ora, as escolas brasileiras, elas não se caracterizam pelo acesso que elas lhe dão a uma vida melhor. Quando você recebe o diploma da escola, você tem um acesso a uma vida melhor. Não. Elas se caracterizam pelo acesso que elas fecham a você caso você não tenha o diploma. Então a escola atua não pelo que ela lhe dá, mas pelo que ela lhe toma. Todas as escolas são assim. Do primário ao universitário. Portanto, você prometer ascensão social na base da educação do diploma, evidentemente que é um estelionato. Todo mundo conhece, não sei se existe ainda na Avenida Paulista, aquela loja, o engenheiro que virou suco. O senhor que não conseguia ganhar dinheiro com o diploma de engenheiro, criou uma lojinha de suco e melhorou a vida. Né? Então, isso... São Paulo está cheio de motorista de táxi que tem diploma de, sou engenheiro químico, sou engenheiro mecânico, sou advogado, né? Sou psicólogo, sou não sei o quê, e vai lá dirigir o táxi para ganhar algum dinheiro. Todo mundo sabe que é assim, e que o destino na sociedade moderna é isso aí. A União Soviética, na União Soviética, todo mundo tinha diploma universitário. O lixeiro tinha diploma universitário, né? O garçom de hotel tinha diploma universitário, o frentista de posto de gasolina tinha diploma universitário, só que não dá para trabalhar nisso porque tinha gente demais. Então, vamos dizer, essa coisa do diploma é a maior fraude da história humana. Quer dizer, é a promessa do Trotsky: no socialismo todo varredor de rua será um novo Michelangelo. Digo, sim, ele vai ser o Michelangelo quando ele varrer de rua. Quer dizer, o que é isto? E de onde vem essa idolatria, vamos dizer, do título de doutor? O que significa ser doutor? Você é o doutor, você agora é o guru, você é o feiticeiro da tribo, você é o pajé, né? Mas você não tem poder nenhum, você não pode nada. Você pode pedir esmola. Isso que vai acontecer com você. Não dá para você construir um país, a cultura de um país, na base do fingimento, pô. Isso no Brasil já passou de todos os limites. É muito fingimento. É muito carnaval, é muita festinha, pô. Ninguém diz as coisas como elas são. Por quê? Ninguém quer saber as coisas como elas são. Cada sujeito que está colaborando com a educação, fazendo teses, etc., será que ele está fazendo isso porque ele quer saber como as coisas são? Não, é porque ele também quer subir na vida, meu Deus do céu. Você está entendendo? Ele também quer ser reconhecido, né, pela classe dos professores. Pô, sabe por que eu sei algumas das coisas como elas são? Porque eu nunca precisei ser reconhecido por ninguém. Né? Eu lembro que quando eu entrei no jornalismo, eu tinha 17 anos. E quando me disseram qual ia ser o meu salário, eu quase caí de costa. Era 10 vezes o que eu ganhava. Eu ganhava como office boy. Né? Então daí fiz o teste, entrei no jornal. Ele falou, qual é o salário? Tanto. Eu falei, pô, eu não mereço isso, nem sei como gastar isso aí. Então eu estava felicíssimo e eu também disse, eu falei, não, eu vou ficar aqui o resto da minha vida, eu não preciso subir mais na vida. Já subi mais do que eu imaginava. Tá bom, eu vou ficar assim. E naquela época o jornalismo só tinha... O jornal de trabalho jornalista era 5 horas. Então eu tinha metade do dia para eu fazer outras coisas. Eu falei, eu tenho o resto do tempo para eu estudar, para eu escrever o que eu quiser. Estou feliz, estou realizado. Né, certo? Então eu não precisava de mais nada, e não precisava do julgamento de ninguém.
Né? Isso eu não estava cursando na universidade, não precisava da aprovação dos professores. Né? A opinião dos meus colegas de jornalismo também não queria dizer nada, porque eu queria só um bando de louco. Né? Eu trabalhava assim, o jornal que eu arrumei para trabalhar foi o Notícias Populares, jornal de sangue. A redação só tinha bêbado, louco, toxicômano, né, bandidinho. Né? Vocês viram, o diretor da redação era o Jean Mellet, que era um sujeito romeno. E ele tinha um assessor, que era o queridinho dele, que era um negão assim, desse tamanho, chamado Mamamá. E o Mamamá, ele tinha autoridade total na redação. E quando ele brigava com alguém, o que ele fazia? Ele pegava uma máquina de escrever e jogava no cara. Eu, felizmente, eu sempre me dei maravilhosamente bem com o Mamamá, nunca teve nada contra mim. Mas eu já vi caras que eram editores de para levar uma máquina na cabeça porque brigou com o Mamamá. Ninguém ousaria contradizer o Mamamá. Isso era a redação. Você imagina como é que era o negócio. Né? Ali tinha muito cara que tinha um alto funcionário que tinha sido carcereiro da detenção. Saiu de ser carcereiro para ser jornalista. Eu não vou dizer quem é, senão ia pegar mal. Né? Tinham outras que eram assim, investigadores aposentados, outros que eram traficantes aposentados. Essa era a redação, você está entendendo? E tinha lá, o único civilizado que tinha lá era um velhinho anarquista, chamava o seu Liberto, né? Que era o chefe do arquivo. E eu passava horas lá conversando com o seu Liberto, ele me contando a história do anarquismo. Era o único cara realmente civilizado, era o único sujeito que ia trabalhar de paletó e gravata. Né? Depois, através do seu Liberto, eu conheci outras pessoas do movimento anarquista, os velhinhos, tudo velhinho espanhol, né? Que eram grandes admiradores do Mário Ferreira dos Santos. Né? Então foi assim que eu comecei a trabalhar no jornal. E eu me senti livre para fazer o que eu usar meu tempo da maneira que eu quisesse. E eu falei, eu vou estudar. E daqui 30 ou 40 anos, eu serei um escritor muito bom. Foi isso que eu fiz. Foi o plano de vida que eu segui e realizei, pô. Deu exatamente certo. É por isso que eu sei alguma coisa, porque eu não precisava mostrar nada para ninguém. Eu não dependia do julgamento de ninguém, eu não precisava da aprovação de ninguém. Você entende que maravilha que me aconteceu? O pessoal da redação não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo em casa. Foi esse ou é um outro bobão como eles. Né? Algumas pessoas que eram mais próximas de mim, claro que eu conversava sobre minhas ideias, meus planos, etc. Mas eram 2 ou 3, o resto da redação não. Eu acho que fisicamente eu sou um sujeito assim que não chama muita atenção. Eu sempre tive essa capacidade de ser invisível, né? De entrar, por exemplo, numa festa, falo, vou entrar, ninguém vai me ver, eu saio pelo outro lado, pronto, tchau. Né? Sou um camarada desse, sou uma presença fisicamente discreta. Não é isso? Então, se eu não falo muito, fico quietinho no meu canto, ninguém vai nem saber da minha existência, todo mundo vai me deixar em paz, como de fato deixaram. Né? Então, o plano que eu fiz deu certo. O que eu estou fazendo hoje é o que eu planejei fazer 40 anos atrás. Agora, e se eu tivesse entrado na universidade e falar, quero seguir uma carreira aqui, quero ser professor doutor, quero ser catedrático, não sei do que, na universidade da puta que eu pariu. Quem seria eu? Eu seria mais um desses que ficam só se mostrando e exibindo, né? e cortejando a aprovação ou dos seus chefes, ou de patrocinadores, etc, etc. Que patrocinador? Quem patrocina isso aqui? Quem patrocina é vocês. E eu lá tenho que puxar o saco dos meus alunos? Não, quando eu tenho que dar um esporro no aluno, eu dou. Porque eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para ensinar. Quanto aluno já não veio me agradecer esse esporro que levou? Não foi 1 nem 2. Às vezes até humilhei o cara. Mas o sujeito aprendeu que eu não estava fazendo por mal, que estava fazendo por bem dele. Então, eu sou um dos poucos brasileiros que fazer. Eu sou um homem livre, pô. Eu faço o que eu acho que é certo fazer. Posso errar, como todo mundo, claro, mas não tenho satisfação a dar para ninguém. Tem algum professor universitário que possa dizer isso? Tem algum deputado que possa dizer isso? Tem algum governador de estado? Tem algum coronel, general que possa dizer? Não, ninguém pode. No Brasil está todo mundo amarrado. É um país de gente tímida que precisa muito da aprovação da comunidade. E isto faz com que essas pessoas, sendo inseguras, se você precisar da aprovação dos outros, quer dizer o seguinte, você não segue nenhum critério moral. Você segue o critério da conveniência. Aquilo que parece convir, né, em certo ambiente para
Você será aprovado ou não, e pronto. Então você ser honesto ou desonesto depende apenas da sorte. Se você caiu no meio de pessoas honestas, você também vai ser desonesto por comodismo. E se caiu no meio dos bandidos, você vai ser mais um bandido. Quer dizer, não há uma cultura moral que fomente a independência das pessoas. Ao contrário. Você veja, isso já veio, de certo modo, de Portugal, porque Portugal, durante 8 séculos, um dia era governado pelos cristãos, no dia seguinte pelo muçulmano. Então os caras trocavam de chefe toda semana. Isso corrompe as pessoas. Você aprende a se adaptar ao poderoso. Está entendendo? Em vez de seguir o que é a sua consciência, o seu Deus, o seu coração, não. Eu tenho que falar o que o chefe quer, senão ele me mata. Então, já trouxemos esse problema de Portugal, né? E aqui, você imagina, os camaradas que chegavam aqui, o Brasil, durante muitos séculos, não teve governo nenhum. Não é isso? Então as pessoas chegavam e estavam soltas. Numa sociedade feita de outras pessoas que também estavam soltas, que tinham se desligado de suas famílias, desligado das suas origens, e caído no meio do mato na América do Sul. Ou seja, um país de gente desorientada, de gente sem uma norma, sem um sentido de vida, tentando se adaptar e sobreviver do jeito que pudesse. Claro, então, que os mais ousados, os mais cara de pau, saíam vencendo, e os outros eram tudo derrotados e explorados. Isto foi a Constituição do Brasil. Se você pegar, mas e a Igreja Católica? Eu digo, olha, a Igreja Católica tentou até civilizar os caras durante algum tempo, não é isso? Você pode ver, por exemplo, tinha manuais católicos sobre como você deveria tratar os índios, como deveria tratar os escravos, tentando civilizar um pouco aqueles brutamontes que chegavam, né? Eu não acho que adiantou muito. Agora, quando veio o Império acabou com a igreja no Brasil, acabou com a educação religiosa no Brasil. Então, a religião que sobrou no Brasil é uma religião puramente ornamental. Está muito bem descrito no Gilberto Freire. Era um negócio de festinha religiosa, de procissão, de velhinha, né? As garotas vestidinhas de Nossa Senhora. Isso era tudo. Era um cristianismo ornamental, sem profundidade. Até hoje é assim. Por que você acha que o Brasil foi o país que mais pegou a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma farsa, ela não é teologia nem tem libertação nenhuma. Eu já fiz algumas análises, vamos dizer, estilísticas do Leonardo Boff. O Leonardo Boff não acredita numa única palavra que ele diz. Ele só diz o que parece que vai pegar bem. No dia seguinte ele muda e diz outra coisa. Quer dizer, não é sério. Toda essa teologia da libertação não é sério. Não tem o intuito de ser uma verdadeira teologia. Agora, isto é um fenômeno, vamos dizer, de superficialidade, de fingimento, que nunca existiu também no mundo. Então, na Europa os caras entregaram os textos da teologia da libertação, né, para o então cardeal Ratzinger, que era da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele diz, o senhor examina isso aqui teologicamente. Ele leu um monte de coisa da teologia da libertação, levando a sério, como se fosse realmente uma proposta teológica. Evidentemente, como proposta teológica não fazia sentido nenhum, destruiu aquilo com uma certa facilidade, mas deu muito trabalho, né? Só que enquanto ele estava destruindo esses argumentos, os caras estavam montando o que verdadeiramente lhes interessava, que eram as comunidades eclesiais de base. Então, olha, fomos intelectualmente desmoralizados na Itália, mas aqui saímos vencedores, porque criamos as comunidades eclesiais de base, criamos o PT e criamos a presidência da República. Pouco me importa se a nossa teologia foi aprovada ou não. Ou seja, o cardeal Ratzinger não conseguiu imaginar esta hipótese de que todos aqueles camaradas estavam se fingindo de teólogos, de que eles não se interessavam absolutamente nada por teologia. Imagina se um cardeal alemão pode imaginar que alguém fez isso. Porque se ele é um alemão, o alemão quando escreve um negócio é porque ele acredita. Se você pegar aqueles livros dos nazistas, né, o livro do Alfred Rosenberg, né, Alfred Rosenberg é louco completamente, mas é claro, ele acreditava piamente no que ele está dizendo. Se você lê o Mein Kampf, né, o pessoal achava, não, esse cara ele está exagerando, ele está mentindo, ele não vai fazer nada disso. Não! O que ele disse ali que ia fazer, ele fez exatamente aquilo. Ele não vou matar todos os judeus, não, isso é uma hipérbole, é um jeito. Não! Ele fez mesmo, porra. Quer dizer, o alemão era assim, né? Quando
Karl Marx disse, para implantar o socialismo vai precisar de se destruir uma meia dúzia de povos inferiores. Eles destruíram mesmo, pô. Quer dizer, o alemão não está brincando. Como é que você pode imaginar que os caras escreveram livros e mais livros e mais livros só para fingir que é teólogo, porra? Isso só é possível no Brasil. Então, o coitado Ratzinger perdeu o seu precioso tempo levando a sério uma teologia que não era teologia absolutamente. E quando as pessoas usam os termos no Brasil, elas usam exatamente assim. O jeito que fala que o outro é fascista, ele não tem a menor ideia se o outro é fascista, não sabe o que é fascista, mas naquele momento está pegando bem chamando isso aí. Você conseguiu criar uma moda em torno daquela palavra, o pessoal repete. Terraplanista, mesma coisa. Não é isso? Então, isso quer dizer que o famoso debate ideológico brasileiro não existe. Vocês parem com essa palhaçada. O sujeito, quando tem uma antipatia com alguém, quando ele quer ferrar com o outro, quer tomar o emprego do outro, ele inventa que há uma divergência ideológica. Ele é conservador, eu sou liberal. Ou ele é liberal, eu sou conservador. Não é isso? Ou ele é comunista, eu sou social-democrata. Ele inventa essa coisa. Mas é tudo simulação, gente. Não há divergência ideológica alguma. Se você pegar, expressa as suas divergências ideológicas, não tem assunto para falar um minuto. Está entendendo? Então, é tudo fingimento. E esta é, vamos dizer, a essência da vida brasileira é fingimento. É o carnaval, a palhaçada. É? E isso faz com que, vamos dizer, esta comédia, no fundo, seja uma tragédia, porque as vidas humanas são jogadas fora. Nada é sério, é tudo fingido. Agora, uma vida fingida, né, termina como a história do Don Giovanni, do Mozart. Né, quer dizer, o sujeito que vive, né, só inventando historinha para conquistar a mulher. Bom, chega uma hora, agora chegou a hora da morte, agora não é fingimento mais, meu filho. E agora, como é que vai ser? Né? Então, a vida de fingimento, a única realidade com que ela se defronta é o seu fim, a morte, porque ali não dá para fingir. Eu estou morrendo, como é que eu vou fingir que estou vivo ainda? É? Eu já passei perto da morte várias vezes, eu sei o que é. É uma coisa que não tem saída. Você fala, olha, acabou. Né? Nas outras vezes até pedia para Deus me livrar, mas nessa última eu nem pedi, falou, ó, o senhor faz o que o senhor quiser. Né? Eu já estou do lado de lá, adeus mundo cruel. Né? Então, eu sei que não tem saída. Né? E o meu único consolo nessa hora era assim, eu sei que isso é a morte. E eu aceito. Então eu estava na realidade, quando estava vivo, e estava na realidade na hora de morrer. Agora, o senhor que passa a vida no fingimento, quando chega a hora da morte, o desespero é indescritível. Porque ele vai pedir socorro para quem? Para a própria morte? Não tem para quem pedir socorro. Quem mata você vai pedir socorro para Deus? Não, quem mata você é Deus. Foi ele que mandou você morrer. É? Então, a vida brasileira é uma tragédia, gente. Quando eu estudei o livro do Northrop Frye, A Anatomia da Crítica, que é um dos grandes livros de estudos literários do século XX, talvez o melhor, né? E ele renova aquela ideia do Aristóteles, da escala dos personagens conforme o seu grau de poder. Então ele diz, o primeiro tipo de história, né, é a história do personagem é Deus. Como você lê o Evangelho, Jesus Cristo é Deus. Mas, o segundo nível, um pouquinho mais baixo, não é Deus, mas ele tem uma assistência divina miraculosa qualquer. Tem um fator miraculoso que o ajuda. No terceiro, ele é uma pessoa notável, um herói, tá, mas não tem assistência divina nenhuma. Ele tem que se virar na situação humana. Na quarta escala, o sujeito é um homem medíocre como qualquer um de nós. E na quinta escala, ele é um incapaz, o idiota completo. Ele está lá só para levar porrada, sem entender o que está acontecendo. Por exemplo, o Joseph K., do processo do Kafka. Ele está levando um processo, ele não sabe por quê, não sabe quem está processando, ele só leva pancada. Não é isso? E você pegar, por exemplo, o nosso Policarpo Quaresma é isso, ele só se ferra, ele não entende nada do que está acontecendo para ele. Né?
E assim por diante. E eu observei que no Brasil, toda a literatura brasileira, nós só temos personagens das duas últimas escalas. Ou é apenas um homem medíocre igual a todo mundo, ou é um incapaz. Você não tem um personagem heróico. Você não tem um personagem notável. Não é isso? Nem notável no bem, nem notável no mal. Você não tem um santo, mas também não tem um Macbeth. Então o que é isso? Nós aceitamos uma vida baseada na mediocridade e na inferioridade. Nós aceitamos isso, porra. Nós aceitamos ser uns nadas. E isto nós chamamos de cultura brasileira. E quando é que vamos sair disso? Você vê aqui, quando saiu o negócio do Brasil Paralelo, mostrando que tem alguns personagens notáveis e admiráveis na vida brasileira, o pessoal da TV Globo e da Rede Cultura ficou indignado. Porque para eles só existe um tipo de história. A história baseada na inveja e na autopiedade. O grupo derrotado morre de autopiedade e sente que ele está mal porque o outro acabou com a vida dele. Então a história é só feita de queixumes. São sempre os coitadinhos. Todo mundo é o Lula, menino pobre no Nordeste. Agora, eu quando vi a história do Lula, eu vi aquele homem de 60, 70 anos, ainda chorando por causa da infância de menino pobre no Nordeste. Agora, eu lembro da minha infância, eu estava muito pior que o Lula, porque além de pobre eu estava doente, eu não podia me mexer. Eu lembro assim, cada respirada que eu tinha que dar, eu tinha que... Peraí, de eu planejar a respirada, porque senão começa a tossir. Porque assim, 7 anos, gente, eu vou ficar chorando porque... Claro, hoje eu olho a minha infância com humor, dou risada, eu acho... Bom, foi uma experiência, aprendi muito com isso, e sobrevivi. Agora, ele não. Minha infância de menino pobre do Nordeste. Quando tinha a Benedita da Silva, governadora do Rio, chorando porque ela ainda sentia que ela era empregada doméstica. Eu falei, mas a senhora é governadora, a senhora manda em mim, porra. Não adianta, o cara sobe na vida, mas ele é sempre o coitadinho. Por quê? A nossa concepção do mundo é essa, a revolta dos coitadinhos. Ninguém tem culpa de nada, tudo é culpa dos outros, sempre, 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 sempre. Claro que às vezes os outros também têm culpa,